O Velho Oeste, uma terra sem lei, onde a justiça era uma bala e a sobrevivência era uma aposta. Em 1960, 7 pistoleiros atenderam ao chamado. A história deles, os 7 Magníficos, tornou-se uma lenda, um testemunho de coragem e irmandade. Mas o que aconteceu com os homens que deram vida a esses personagens? Isto não é um passado ou um presente comum. Vamos mergulhar fundo nas carreiras extraordinárias e nas quedas dolorosas desses ícones de Hollywood. Eli Wallach como Calvara. Eli Wallach deu vida ao personagem Calvara nas telas. Antes de sua estreia no cinema, Wallach aprimorou seu talento no Dramatic Workshop sob a orientação de Erwin Piscator. Ele então se tornou um dos membros fundadores do Actors Studio, onde Lee Strasberg aprimorou ainda mais suas habilidades de atuação. Ali, ele explorou o método de atuação ao lado de Marlon Brando, Montgomery Clift e sua futura esposa, Anne Jackson. Um fato interessante. Marilyn Monroe, man com uma recém-chegada ao Actors Studio, fez amizade com Wallach primeiro. Ela até insistiu em vê-lo interpretar uma peça inteira nos bastidores, ansiosa para testemunhar as técnicas de atores experientes. Por meio do estúdio, ela também conheceu a esposa de Wallach, Anne, e a amizade entre elas floresceu. Monroe chegou até a cuidar do filho deles em algumas ocasiões. A carreira cinematográfica de Wallach começou com um papel controverso em Baby Doll, de Elia Kazan, em 1956. O filme causou polêmica devido aos seus temas sugestivos, embora o diretor Kazan tenha garantido que Wallach nunca seduziu de fato sua colega de elenco, Carol Baker. Em vez disso, suas cenas se concentraram em criar uma tensão não resolvida. A última aparição de Wallach nas telas foi no curta-metragem The Train, de 2015. Aqui, ele interpretou um sobrevivente do Holocausto que transmite uma mensagem poderosa a um jovem egocêntrico. A vida pode mudar num piscar de olhos. O curta-metragem estreou em 2015, após ter sido filmado no início de 2014. Curiosamente, entre 1984 e 1997, Wallach chegou a emprestar sua voz para comerciais de picapes da Toyota. Wallach e a atriz Anne Jackson, sua frequente parceira de cena, foram casados por 66 anos, até o falecimento dele em 2014. Eles tiveram 3 filhos juntos, Peter, Catherine e Roberta. Infelizmente, um AVC sofrido anos antes de 2005 deixou Wallach com perda de visão em um dos olhos. Eli Wallach faleceu pacificamente aos 98 anos em 2014, interpretado por Steve McQueen como Vin Tanner. Vin, um personagem fundamental em Os 7 Magníficos, serve como braço direito de Chris e possui habilidades impressionantes em rastreamento e tiro de precisão. Em 1952, graças ao G. Nina e Bill, McQueen iniciou sua jornada como ator em Nova York. Ele aprimorou seu talento no Neighborhood Playhouse de Sanford Meisner e no HB Studio sob a tutela de Uta Hagen. Sua primeira fala foi proferida em um palco de teatro em 1952. Uma breve frase em Yiddish, que significa "tudo está perdido", em uma peça produzida por Molly Picon. Stella Adler também o orientou durante esse período, no qual ele conheceu Gia Scala. Após seus primeiros trabalhos, McQueen assumiu papéis diversos,
Em 1971, ele estrelou o drama de corrida alemão, cujas críticas foram mistas, seguido por Junior Bonner, de 1972, uma história sobre um peão de rodeio veterano. Ele se reuniu com o diretor Sam Peckinpah em The Getaway, onde conheceu sua futura esposa, Ali MacGraw. Em seguida, McQueen apresentou uma atuação fisicamente exigente como um prisioneiro na Ilha do Diabo em Papillon, de 1973, ao lado de Dustin Hoffman. Os dois últimos filmes de McQueen, lançados em 1980, foram inspirados em eventos da vida real. Tom Horn era uma aventura no estilo faroeste, enquanto The Hunter era uma história moderna sobre um caçador de recompensas. Tragicamente, McQueen faleceu em 1980, aos 50 anos de idade. Apesar dos avisos de seus médicos, ele foi ao México para fazer uma cirurgia para remover um tumor abdominal. A cirurgia, realizada sob um nome falso, foi demais para o seu coração, e ele morreu de ataque cardíaco pouco tempo depois. O jornal El Paso Times noticiou que ele faleceu tranquilamente enquanto dormia. Charles Bronson, como Bernardo O'Reilly. Bronson juntou-se à luta por justiça no filme de 1960, Os Sete Magníficos, interpretando um dos sete pistoleiros. Após a Segunda Guerra Mundial, ele aceitou vários trabalhos ocasionais até que um grupo teatral da Filadélfia o contratou para cenografia. Isso o levou a explorar a carreira de ator, começando com pequenos papéis. Ele chegou a dividir um apartamento com outro aspirante a ator, Jack Klugman, que estava aprimorando seu talento no Pasadena Playhouse. Bronson conseguiu seu primeiro papel principal na televisão em 1960, com o programa Man with a Camera, da ABC, interpretando Mike Kovac, um fotógrafo freelancer de crimes na cidade de Nova York. A série teve 2 temporadas. Ele continuou a garantir papéis de destaque, incluindo em When Hell Broke Loose, ainda em 1960. Curiosamente, ele também deu vida ao fora-da-lei Butch Cassidy em um episódio de 1958 de Tales of Wells Fargo. O último grande papel de Bronson no cinema foi em 1994, em Desejo de Matar 5, A Face da Morte. As críticas não foram favoráveis, com muitos considerando o filme repetitivo e o próprio Bronson aparentemente cansado do personagem. No entanto, ele fez uma transição tranquila para filmes para a televisão, assumindo o papel do patriarca Paul Fine em uma trilogia sobre uma família policial, de 1995 a 1999. Infelizmente, a saúde de Bronson deteriorou-se nos seus últimos anos. Após uma cirurgia de substituição do quadril em 1998, ele decidiu se aposentar da carreira de ator. Ele faleceu em 2003, aos 81 anos de idade. Embora tenham sido mencionadas pneumonia e Alzheimer, a causa oficial de sua morte lista insuficiência respiratória, câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva. Horst Buchholz, como Chico. Após retornar à Alemanha para as filmagens de Navio dos Mortos, 1959, Buchholz partiu para Hollywood. Lá, ele conseguiu o papel de um jovem pistoleiro em Os Sete Magníficos, de 1960. Este faroeste americano foi uma releitura do clássico de Akira Kurosawa, Os Sete Samurais,
de 1954. Buchholz assumiu o papel originalmente interpretado por Toshiro Mifune na versão japonesa. Antes de Hollywood, Buchholz adquiriu experiência dublando vozes para filmes estrangeiros e assumindo pequenos papéis não creditados em filmes como Warung, de 1951, e Adventure in Berlin, de 1952. Mais tarde, ele conseguiu papéis maiores em filmes como Mary Ann of My Youth, 1954, Sky Without Stars, 1955 e Regine, 1956. O filme Os Sete Magníficos foi um sucesso estrondoso e Buchholz passou a estrelar diversas produções de Hollywood filmadas em vários locais. Ele atuou no drama romântico Funny, de 1961, com Leslie Caron e Maurice Chevalier, e na comédia de Billy Wilder, One, Two, Three, também de 1961, ao lado de James Cagney. Embora tenha sido popular entre o público americano, a trajetória da carreira de Buchholz tomou um rumo diferente. Conflitos de agenda o impediram de interpretar papéis icônicos, como Tony em West Side Story, de 1961, e o xerife Ali em Lawrence da Arábia, de 1962, que acabou ficando com Omar Sharif. Em 1958, Buchholz casou-se com a atriz francesa Myriam Bru. Eles tiveram um filho, Christopher, que também se tornou ator, e uma filha, Beatrice. Apesar de um casamento duradouro, Buchholz preferia Berlim, sua cidade amada, enquanto Myriam prosperava em Paris. Infelizmente, Buchholz faleceu inesperadamente aos 69 anos, em 2003. Robert Vaughn interpretou Lee como uma pneumonia que se desenvolveu após uma cirurgia para tratar uma fratura no quadril, levando à sua morte prematura. Robert Vaughn, que interpretou o veterano problemático Lee, foi incentivado por sua mãe a seguir a carreira de ator desde jovem. Ela chegou a ensiná-lo a recitar o famoso solilóquio Ser ou Não Ser, de Hamlet, de Shakespeare, quando ele tinha apenas 5 anos de idade. O apoio de sua mãe também o ajudou a conseguir papéis em programas de rádio na região de Chicago. Sua estreia no rádio aconteceu como Billy no popular programa Jack Armstrong, The All-American Boy. A carreira televisiva de Vaughn começou em 21 de novembro de 1955, em um episódio do drama médico Medic. Este foi o primeiro de mais de 200 papéis em séries de televisão que ele interpretaria ao longo de sua carreira, que se estendeu até meados dos anos 2000. Em 1956, ele fez sua primeira participação especial no clássico faroeste Gunsmoke e retornou um ano depois para um papel ao lado da atriz Barbara Eden. Vaughn casou-se com a atriz Linda Stabb em 1974. Eles chegaram a aparecer juntos em um episódio de 1973 da série The Protectors. O casal adotou 2 crianças e se estabeleceu em Ridgefield, Connecticut. A atriz Joyce Jameson também teve um papel importante na vida de Vaughn no final da década de 1960. Ela chegou a fazer uma participação especial ao lado dele em um episódio de UNCLE. Por muitos anos, houve especulações de que Vaughn fosse o pai biológico do diretor britânico Matthew Vaughn. No entanto, isso nunca foi confirmado. Infelizmente, Robert Vaughn faleceu em um centro de cuidados paliativos em Danbury, Connecticut, em novembro de 2016.
Ele lutava contra a leucemia havia 1 ano e morreu apenas 11 dias antes de completar 84 anos. James Coburn como Britt. James Coburn deu vida às suas habilidades de arremesso de facas no papel de Britt no filme. Sua carreira de ator começou na televisão em 1953 com o programa Four Star Playhouse. Curiosamente, ele conseguiu um comercial da Razor ao raspar 11 dias de barba em tempo recorde, chegando a brincar que tinha mais dentes do que todos os outros candidatos. A estreia de Coburn no cinema aconteceu em 1959, ao lado de Pernell Roberts, no faroeste Ride Lonesome, seguido rapidamente por outro faroeste, Face of a Fugitive. Ele então conseguiu um papel de destaque no filme de guerra Hell is for Heroes, 1962, com Steve McQueen. Essa colaboração continuou com outro filme de guerra, The Great Escape, de 1963, dirigido por John Sturges. Coburn também narrou o filme Kings of the Sun, 1963, para a mesma produtora. Coburn demonstrou sua versatilidade ao interpretar um vilão em Charada, de 1963, com Cary Grant e Audrey Hepburn. Em seguida, ele passou a interpretar um papel cômico como oficial da Marinha em A Americanização de Emily, substituindo James Garner. Essa atuação lhe rendeu um contrato de 7 anos com a 20th Century Fox. Coburn casou-se 2 vezes. Seu primeiro casamento com Beverly Kelly, em 1959, durou 20 anos e resultou em 2 filhos. Em 1993, ele se casou com a atriz Paula Murad Coburn e juntos fundaram a Fundação James e Paula Coburn. Infelizmente, James Coburn faleceu de um ataque cardíaco em 2002, aos 74 anos de idade. Sua esposa, Paula, o seguiu menos de 2 anos depois, perdendo sua batalha contra o câncer em 2004. Brad Dexter interpreta Harry Luck. Após servir na Segunda Guerra Mundial, Brad Dexter, então conhecido como Barry Mitchell, conseguiu um papel em um faroeste de Roy Rogers, Eldorado, em 1946. Ele também usou esse nome em Sinbad, o Marinheiro, de 1947. Em 1949, ele estreou na Broadway, na peça Magnolia Alley. Em 1950, Dexter abandonou sua antiga identidade, adotando o nome Brad Dexter para seu papel de vilão como detetive em The Asphalt Jungle. Ele continuou a construir seu currículo com participações em filmes como 14 Horas, de 1951. Sua grande oportunidade surgiu como vilão no filme The Las Vegas Story, da RKO, em 1951, ao lado de Victor Mature e Jane Russell. A RKO gostou do seu trabalho e o escalou para um papel vilão semelhante em Macau, de 1952, novamente com Russell, chegando até a lhe oferecer um contrato. Dexter entrou em território histórico em 1963, interpretando o juiz da Suprema Corte da Califórnia, David S. Terry, em um episódio da série antológica Death Valley Days. O episódio explorou a rivalidade entre Terry e o senador americano anti-escravagista David C. Broderick, que morreu após um duelo com Terry em 1859. Um ato de heroísmo em 1964 deu origem a uma amizade singular. Durante as filmagens de None But the Brave,
Em 1965, Dexter salvou o cantor Frank Sinatra de um afogamento no Havaí. Grato por sua bravura, Sinatra nomeou Dexter vice-presidente da Sinatra Enterprises. A vida amorosa de Dexter foi agitada. Ele teve um breve casamento com a cantora Peggy Lee em 1953. Em 1971, ele se casou com Mary Bogdanovich, herdeira de uma fortuna no ramo do atum e defensora de políticas austeras, permanecendo com ela até a morte dela em 1994. Mais tarde, naquele mesmo ano, Dexter casou-se com June Dare, com quem permaneceu casado até seu falecimento. Brad Dexter, infelizmente, faleceu em 2002, vítima de enfisema aos 85 anos de idade. Natividad Vazio como aldeã. Embora o papel mais famoso de Natividad Vazio seja talvez o de Miguel, um morador da cidade no clássico faroeste Os Sete Magníficos, de 1960, sua carreira foi muito além disso. Sua trajetória como ator começou na televisão em 1950, com um episódio de The Lone Ranger. Ele demonstrou sua versatilidade ao longo de toda a sua carreira. Ele desempenhou um papel fundamental no filme noir de 1953, The Hitchhiker, dirigido por Ida Lupino. Ele chegou a ter um papel recorrente como um jardineiro chamado Frank Smith, pronunciado Frank pelos personagens, na série de comédia Father Knows Best. A televisão tornou-se seu principal palco, embora ele ocasionalmente aparecesse em filmes. Em 1988, ele assumiu o papel de Onofre, um homem com um braço só, no filme de Robert Redford, The Milagro Beanfield War. Ele fazia parte de um grupo apelidado de Brigada Senil. Vazio era um amigo próximo de George Reeves, o astro de As Aventuras do Superman. Eles se conheceram no Pasadena Junior College, e Vazio, conhecido pelo apelido de Naughty, costumava entreter Reeves cantando e tocando violão. Reeves, que aprendia rápido, juntava-se a ele para tocar e cantar músicas mexicanas. Curiosamente, o personagem de Vazio foi até mesmo interpretado pelo ator Diego Fuentes em algumas cenas do filme Hollywoodland de 2006, que explorou a vida e a morte de George Reeves, Vladimir Sokolov, como o velho. Após se formar, Vladimir Sokolov conseguiu um papel de prestígio como ator e assistente de direção no Teatro de Arte de Moscou. Mais tarde, na mesma década, ele se transferiu para o Teatro Khomeini. No início da década de 1920, ele fez uma turnê pela Alemanha com seu grupo teatral. Essa viagem resultou em um encontro com o influente diretor Max Reinhardt, que convenceu Sokolov a permanecer em Berlim. Lá, Sokolov prosperou em produções teatrais e iniciou sua carreira cinematográfica em filmes alemães e austríacos como O Amor de Jeanne Neney, de 1927, e O Navio das Almas Perdidas, de 1929. No entanto, a ascensão do nazismo forçou Sokolov, que era judeu, a fugir da Europa. Ele encontrou refúgio em Paris em 1932, onde continuou a atuar tanto no teatro quanto no cinema. Em 1937, ele imigrou para os Estados Unidos. Apesar do inglês limitado que dominava ao chegar, o talento de Sokolov se destacou. Ele conseguiu um papel de destaque na produção de Orson Welles da peça de Georg Büchner, A Morte de Danton.
Foi nesse mesmo ano que ele alcançou o sucesso em Hollywood, interpretando o artista Paul Cézanne no filme em inglês A Vida de Émile Zola. De 1937 a 1950, Sokolov abrilhantou os palcos da Broadway em diversas produções. Ele também fez uma transição perfeita para os filmes americanos, interpretando personagens de diversas etnias. Ele próprio estimou ter interpretado personagens de mais de 35 nacionalidades. Alguns exemplos incluem filipino, francês, francês, grego, árabe, romeno e chinês. As últimas aparições de Sokolov no cinema foram ao lado de Yul Brynner em Escape from Zerane e Taras Bulba, ambos lançados após seu falecimento. Vladimir Sokolov, um ator versátil com uma longa e impressionante carreira, faleceu tragicamente em decorrência de um AVC em Hollywood, Califórnia, em 1962. Pepe Hearn, como Tomás. Pepe Hearn, o ator que interpretou Tomás, nasceu em Nova Jersey em 1927, filho de imigrantes espanhóis. Sua família era originária das Ilhas Canárias. Ele iniciou sua carreira de ator aos 21 anos com um papel em Bodyguard, de 1948, e continuou trabalhando de forma constante por quase 4 décadas. Director William A. Cedar deu a Hearn 2 de seus papéis mais importantes no cinema na década de 1950. Borderline, 1950, e Make Haste to Live, 1954. Embora Tomás possa ter sido uma de suas últimas aparições no cinema, Hearn encontrou trabalho mais consistente na televisão. Ele fez participações especiais em diversas séries ao longo dos anos, incluindo The Rifleman, The Fugitive, I Spy, The High Chaparral, Bonanza, The Streets of San Francisco, Lou Grant, The Bionic Woman e até mesmo Charlie's Angels. Sua carreira na televisão se estendeu até a década de 1980, com participações em séries como Murder, She Wrote e Hill Street Blues. Infelizmente, Pepe Hearn faleceu em Los Angeles, Califórnia, em 2009. Robert J. Wilk como Wallace. Robert J. A presença imponente de Wilk dava vida a vilões e figuras de autoridade na tela. Sua carreira no cinema começou na década de 1930 com trabalhos de dublê, e ele passou a atuar em papéis na tela logo depois, aparecendo em San Francisco, 1936. Ele rapidamente se tornou um rosto familiar, frequentemente interpretando personagens durões. Um exemplo notável é seu papel como um dos 3 homens que esperam na estação, ao lado de Lee Van Cleef e Sheb Wooley em Matar ou Morrer High Noon, de 1952. Wilk não se limitava a filmes de faroeste. Ele também atuou em filmes como A Um Passo da Eternidade, 1953, e 20.000 Léguas Submarinas, 1954. Em A Um Passo da Eternidade, seu personagem prepara o terreno para um ponto crucial da trama. Em 20.000 Léguas Submarinas, ele interpretou o imediato do Nautilus, sendo o famoso personagem que alertou o Capitão Nemo sobre uma lula gigante e demonstrou lealdade durante a batalha final de Nemo. Além dos filmes de faroeste, Wilk trabalhou em séries de aventura e drama, como U.S. Marshal, Peter Gunn, Tarzan, Bourbon Street Beat, 77 Sunset Strip e The Untouchables.
Ele chegou a interpretar um vilão em um episódio de As Aventuras do Superman, empurrando personagens para dentro de uma cabine de vapor. A carreira televisiva de Wilk também se estendeu à comédia. Ele participou de programas como Perry Mason, My Three Sons e The Lucy Show, interpretando personagens como um xerife adjunto e um instrutor de golfe. Seu último papel no cinema foi na comédia Stripes, de 1981. Infelizmente, Robert Jotta. Wilk faleceu de câncer em Los Angeles, Califórnia, em 1989, interpretado por Whit Bissell como Chumley. Whit Bissell deu vida ao personagem The Undertaker em Os Sete Magníficos, de 1960. Mas seus talentos iam muito além das telas de cinema. Enquanto servia na Força Aérea do Exército dos EUA, ele chegou a se apresentar no espetáculo da Broadway Winged Victory. A carreira cinematográfica de Bissell começou em 1943 com o filme Holy Matrimony e abrangeu centenas de papéis. Ele criou um nicho para si mesmo em filmes de ficção científica e terror de baixo orçamento, interpretando personagens como um cientista louco em I Was a Teenage Werewolf, 1957, e o Professor Frankenstein em sua sequência, lançada no mesmo ano. Em 1960, ele entrou para o elenco de A Máquina do Tempo, de George Pal, interpretando Walter Kemp, um amigo do viajante do tempo. Curiosamente, ele retornou à história em um filme para TV de 1978 com uma ambientação mais moderna, chegando a reprisar seu papel como Walter no documentário Time Machine: The Journey Back, de 1993. Essa foi sua última atuação. Bissell não era apenas um ator talentoso. Ele também era um dos favoritos dos fãs. Ele compareceu à TeleFantasyCon de Nova York em 1975, conheceu fãs e até deu autógrafos gratuitamente. Suas realizações foram reconhecidas com um prêmio por sua carreira, concedido pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Terror em 1994. Ele também ocupou cargos de liderança no Screen Actors Guild e na Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Bissell foi casado 3 vezes e teve 4 filhos: Kathy Martin, Victoria Brown, Amanda Whiteley e seu enteado, Brian Forster, que mais tarde interpretou Chris Partridge em The Partridge Family. Infelizmente, Bissell faleceu em 1996, aos 86 anos, vítima da doença de Parkinson. Bing Russell, o ator que interpretou Robert no filme, começou sua carreira com um papel em Cavalry Patrol e algumas participações não creditadas no início de sua trajetória. Em 1963, ele conseguiu um papel como um mafioso de Chicago chamado John Quigley no episódio 5 Tickets to Hell da série antológica de Jack Webb, G.E. True. O episódio acompanhou o violento assalto de Quigley e a perseguição do tenente de polícia Juan Garcia, interpretado por Carlos Romero. Russell fez uma breve aparição no episódio piloto original, filmado para o programa de TV The Monkees. Ele interpretou Rudy, dono de uma loja de discos e empresário da banda. No entanto, o personagem do gerente foi descartado quando a série foi retomada e a participação de Russell não foi incluída na versão final. Curiosamente, o episódio piloto original com a cena de Russell
ainda é exibido ocasionalmente. Anos mais tarde, Bing Russell interpretaria Vernon Presley, pai da personagem de Elvis Presley, interpretada por seu filho Kurt, no filme para televisão Elvis, de 1979. Essa não foi a primeira vez que eles trabalharam juntos em um set de filmagem. Quando criança, Kurt chegou a conhecer o verdadeiro Elvis Presley durante as filmagens de It Happened at the World's Fair. E Bing se lembrava com carinho de Elvis ser fã e ter pedido para conhecê-lo. Bing Russell também era apaixonado por beisebol. Ele realizava testes abertos todos os anos em junho para sua equipe independente, atraindo ex-jogadores e aspirantes a jogadores. A equipe e as imagens de Russell chegaram a ser apresentadas no documentário The Battered Bastards of Baseball, de 2014. Bing Russell conheceu sua esposa Louise, também conhecida como Lulu Crone, em 1945, enquanto trabalhava em um restaurante em New Hampshire. Eles se casaram em 1946 e tiveram 4 filhos, incluindo o ator Kurt Russell. Infelizmente, Bing Russell faleceu em 2003 devido a complicações de um câncer. Val Avery, o ator que interpretou Henry, o vendedor de espartilhos, tinha ascendência armênia. Seus pais, Megerdik e Aroziag der Abrahamian, imigraram para os Estados Unidos com seu pai, fugindo do genocídio armênio. A paixão precoce de Val pela atuação o levou a participar de peças teatrais com a Federação da Juventude Armênia. Após servir na Segunda Guerra Mundial, ele aprimorou suas habilidades no navio Bessie V, Escola de Teatro Hicks, na Filadélfia. Avery era conhecido por interpretar tanto tipos durões quanto pessoas comuns da classe trabalhadora. Ao longo de sua carreira, ele interpretou policiais, bandidos, mafiosos, bartenders e operários. Seus trabalhos na televisão incluem séries icônicas como The Twilight Zone, Columbo, The Untouchables, The Fugitive, Gunsmoke e muitas outras. Ele também apareceu em filmes, começando com um papel não creditado no último filme de Humphrey Bogart, The Harder They Fall, de 1956. Avery colaborou com o diretor John Cassavetes em 5 filmes, incluindo Faces, de 1968, e The Killing of a Chinese Bookie, de 1976. Nos palcos, ele obteve sucesso em uma remontagem de The Front Page na Broadway, em 1969 e 1970. Val Avery foi casado com a atriz Margot Stevenson até seu falecimento em 2009. A filha deles, Margot Avery, também seguiu os passos dos pais e se tornou atriz. Val Avery faleceu tristemente aos 85 anos em sua casa em Greenwich Village, na cidade de Nova York, Valentim de Vargas como Santos. Valentim de Vargas, que interpretou Santos, o capanga de Calvera, começou sua carreira de ator enquanto ainda era estudante na Universidade Loyola Marymount. Ele viu um folheto anunciando audições para um papel de estudante do ensino médio em Sementes da Violência, The Blackboard Jungle, de 1955, e conseguiu seu primeiro crédito em um filme dessa forma. No início da carreira, ele teve várias participações não creditadas em filmes e papéis, como convidado em programas de televisão. Um ponto de virada ocorreu em 1958 com seu papel em A Marca da Maldade,
onde ele não apenas conheceu sua primeira esposa, a atriz Arlene McQuaid, mas também se estabeleceu como um ator reconhecido. Na década de 1960, De Vargas continuou a construir seu currículo com participações em programas populares como Bonanza, Daniel Boone, The Wild Wild West e Mission Impossible. Com o tempo, ele deixou de ser ator e passou a administrar uma imobiliária chamada Schubert de Vargas Realty em Santa Fé, Novo México. Curiosamente, ele também se juntou ao elenco repleto de estrelas de Hatari, de Howard Hawks, em 1962. Valentim de Vargas faleceu tristemente em 2013, aos 78 anos, após uma longa batalha contra a síndrome mielodisplásica. Sua primeira esposa, a atriz Arlene McQuaid, faleceu antes dele, em 2014. Valentim de Vargas era também sobrinho do ator Don Alvarado, John A. Alonzo como Miguel. Um ponto de virada ocorreu no set de filmagem de Os Sete Magníficos, onde Alonzo teve uma pequena participação. Ele começou sua carreira na base da hierarquia na emissora de televisão WFAA em Dallas, trabalhando nos bastidores. Mas ele rapidamente provou seu valor, não apenas construindo cenários, iluminando o palco e movendo câmeras, mas também dirigindo programas de culinária e programas infantis. Eventualmente, ele e o ator Hank Williamson se uniram para formar uma dupla de comédia popular. Alonzo tornou-se a voz e o manipulador do atrevido Sr. Turtle, que, junto com Williamson como seu parceiro, apresentava filmes e desenhos animados. Em 1956, o programa deles foi adquirido por uma emissora de Hollywood, mas durou apenas uma temporada. Assim, por um tempo, Alonzo exerceu diversas funções, incluindo fotografia e atuação. Ele participou de vários programas famosos como The Twilight Zone, Combat, 77 Sunset Strip e The Alfred Hitchcock Hour. Esse encontro crucial, juntamente com uma breve oportunidade de trabalhar com James Wong Howe alguns anos depois, finalmente despertou a paixão de Alonzo pela cinematografia. Em meados da década de 1960, ele já estava filmando inúmeros documentários para a National Geographic e para o David L. Wolper Company, e ele passou a influenciar significativamente o estilo visual inovador da nova Hollywood, que surgiu no final dos anos 1960 e início dos anos 1970. Seu estilo direto e descomplicado, aliado à sua compreensão da atuação adquirida por experiência própria, fez dele um diretor de fotografia muito requisitado. Além disso, ele não era apenas um dos melhores cinegrafistas em Hollywood a usar técnicas de câmera na mão, mas também um pioneiro no uso da cinematografia digital de alta definição. Em 1993 a 94, ele filmou o primeiro telefilme americano em alta definição sobre a Segunda Guerra Mundial, intitulado When Lions Roared, Quando Leões Rugiram, para a NBC. Alonzo faleceu em 2001, após uma longa doença, em sua casa em Brentwood, Califórnia. Talvez seu aluno mais famoso seja John Toll, 2 vezes vencedor do Oscar, que começou como assistente de Alonzo em filmes como Black Sunday, Norma Ray, Tom Horn e Scarface. Em 2007, o diretor Axel Schill dirigiu um documentário de longa-metragem sobre a vida e a obra de Alonzo, intitulado The Man Who Shot Chinatown, The Life and Work of John A.
Alonzo Yul Brynner como Chris Larrabee Adams. Os personagens de Os Sete Magníficos, em especial Chris, personificam o arquétipo clássico do herói do faroeste. Essas figuras são conhecidas por serem firmes, focadas, autossuficientes, poderosas, leais e íntegras, além de possuírem uma série de outras qualidades admiráveis. Chris exemplifica a diferença crucial entre códigos legais e princípios éticos, um conceito explorado em 1924 pelo jurista britânico Lord Moulton, que diferenciou os domínios do direito e da moralidade. A carreira de ator de Brynner começou na Broadway em 1941 com um papel em Noite de Reis, de Shakespeare. Felizmente, suas falas eram mínimas, pois seu inglês ainda estava se desenvolvendo e ele tinha um sotaque russo perceptível. Essa função permitiu que ele adicionasse o inglês ao seu repertório multilingüe, que já incluía russo, francês, japonês e húngaro. A peça, assim como muitas outras produções da Broadway, foi encerrada após o ataque a Pearl Harbor, quando os EUA entraram na Segunda Guerra Mundial. Brynner viajou para a Itália para filmar o faroeste italiano Adios, Sabata, em 1970, e contracenou com Kirk Douglas em The Light at the Edge of the World, em 1971. Ele continuou a garantir papéis principais em Romance of a Horse Thief, de 1971, e em outro faroeste, Catlow, também de 1971. Após o filme Night Flight from Moscow, 1973, filmado na Europa, Brynner conseguiu um papel que se tornaria icônico na série cult Westworld, 1973. Ele interpretou o Pistoleiro, um robô mortal. Seus filmes subsequentes, The Ultimate Warrior, 1975, e Future World, 1976, deram continuidade a essa atuação. Brynner retornou a Broadway em um grande fracasso, o musical Home Sweet Homer. Sua última aparição no cinema foi em Death Rage, de 1976, um filme de ação italiano. Em 1983, aos 62 anos, Brynner casou-se com sua quarta e última esposa, Kathy Lee, nascida em 1957, uma bailarina de 26 anos da Malásia que ele conheceu durante uma produção de O Rei e Eu. Eles permaneceram juntos até o falecimento dele. Os amigos próximos, Meredith Disney e seus filhos, se juntaram a Brynner e Lee para as apresentações finais da peça. Brynner faleceu vítima de câncer de pulmão em 10 de outubro de 1985, aos 65 anos de idade. Viajamos no tempo para conhecer o elenco fenomenal de Os Sete Magníficos em seu auge, prontos para enfrentar a vilania em 1960. Se você gostou deste vídeo, clique no botão Gostei e inscreva-se para ver análises mais aprofundadas sobre elencos de filmes clássicos.